Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé ao coração de cada um dos que estão aí do outro lado. Eu quero falar hoje um pouco de uma porção da palavra de Deus, o Salmo de número 91. E creio que é um salmo muito pertinente à situação que estamos vivendo, né? Essa crise, essa pandemia que tem assolado, o medo, o terror que tem assolado as vidas, e eu creio que o Senhor ele tem uma palavra para o nosso coração. Eu creio que a Bíblia Sagrada tem uma porção que pode ir de encontro à nossa necessidade hoje, e eu quero trazer isso no Salmo 91 como uma revelação espiritual, não como algo do misticismo, não de você pegar esse salmo e simplesmente abrir a Bíblia nesse salmo e achar que aquilo, vai trazer alguma proteção para você. Não, nós vamos trazer, e eu quero que você entenda, é a revelação por trás desse salmo, não misticismo, mas a verdadeira mística, a verdadeira revelação que há nesse salmo. E eu creio que é muito pertinente para nós hoje. Esse salmo, ele começa já de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O texto ele começa com essa frase e com esse primeiro versículo. E o texto todo ele está envolvido nesse versículo. Essa ideia principal é você estar no esconderijo do Altíssimo, é você estar perto de Deus, é você estar na presença de Deus. Esse é o cerne do texto, desse texto bíblico. Então esse texto não é um texto para quem vai à igreja. Não é um texto simplesmente para crente, não é um texto simplesmente para católico, não é um texto simplesmente para quem vai à igreja. Essas promessas contidas aqui, em momento nenhum fala que essas promessas são para o crente. Aqui não fala que essa promessa é para quem é evangélico. Aqui não fala que essa promessa é para aquela pessoa que não perde nenhum culto. Não é isso. Essas promessas são para aquelas pessoas que estão escondidas no esconderijo do Altíssimo, na intimidade de Deus. O esconderijo é um lugar secreto. Se você vai se esconder no esconderijo, você se esconde de alguém, de alguma coisa. Então, como nós estamos escondidos em casa do vírus, então quem se esconde, ele se esconde de alguma coisa, só porque o chamado é de você não simplesmente se esconder na sua casa, mas você se esconder no esconderijo do Altíssimo. É esse que é o chamado que eu tenho para você hoje. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Não simplesmente se recluse na sua casa, mas você deve se esconder na intimidade do nosso Deus, no esconderijo, no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Irmãos, quando eu faço sombra em algo, é porque eu estou próximo. Eu não posso fazer sombra do que está longe. Nós fazemos sombra do que está perto. Quando diz que está à sombra do Altíssimo, está dizendo está perto do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O que menos se vê hoje é descanso, mas o que mais nós temos visto é medo, é pânico. Mas a palavra de Deus está nos chamando ao descanso, porque quem está na intimidade pode descansar, porque as coisas, irmãos, não saíram do controle do nosso Deus. O nosso Deus ainda é soberano, Ele ainda está sentado no trono, Ele ainda governa, Ele ainda tem poder e autoridade sobre terra e céu, e nada, absolutamente nada sai do controle do nosso Deus. E olha o texto continuando: e direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. O que a sua boca está dizendo desse tempo? Será que as suas palavras têm sido palavras de medo, de pânico? Olha o que deve ser as nossas palavras nesses dias.
Você precisa declarar sim para os seus familiares, para os seus amigos, para o mundo e para o Senhor Deus: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é nele que eu me escondo. É a minha fortaleza, é nele que eu confio. Irmãos, muitas pessoas confiam em tantas coisas. Eu não estou te chamando para confiar no governo hoje, eu não estou te chamando para confiar em nada. A nossa confiança é no Senhor. É claro que nós vamos ouvir recomendações de pessoas, é claro que nós vamos estar ali atento e sermos prudentes, mas a nossa confiança é no Senhor. A nossa confiança não são nos médicos, a nossa confiança não é em alguém achar cura, não, a nossa confiança é no Senhor. Porque vai ser o nosso Deus que vai providenciar tudo aquilo que nós temos necessidade. Se Ele vai levantar um médico, se Ele vai liberar a cura, se Ele vai mostrar isso, se Ele vai mostrar o antídoto desse vírus, se Ele vai usar os médicos, amém. Mas a nossa confiança não é nisso, não é nos hospitais que estão lotados, a nossa confiança é no Senhor. É tempo de nós dizermos isso. Nós confiamos no nosso Deus, porque Ele não nos abandonou. Ele nunca abandonou o seu povo, e não vai ser agora que Ele vai nos abandonar. Não vai ser agora, irmãos. Israel nunca ficou abandonado por Deus. A igreja primitiva, a igreja na história nunca foi abandonada. Nós não seremos abandonados pelo nosso Deus. Ainda há um remanescente fiel, e sobre esse remanescente o Senhor tem o controle, está protegendo. Porque, versículo de número 3, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Irmãos, nós estamos debaixo das asas do nosso Deus. Ele é quem nos guarda, é Ele que traz a proteção sobre nós. A verdade do nosso Deus é como um escudo. Quando o mundo cai ao nosso redor, quando as pessoas desanimam, quando as pessoas desesperam, a nossa confiança é nele, e quem nos guarda é o nosso Deus. Ele é o nosso escudo, o nosso broquel. É debaixo das asas dele que estamos seguros. A proteção do povo de Deus é o próprio Deus. É Ele a sua proteção. Creia nisso, entenda isso, que o Espírito de Deus libere essa revelação no seu espírito hoje, e entenda de uma vez por todas que o Senhor é quem nos guarda, é Ele que é o nosso escudo, é Ele que é o nosso broquel, é Ele que tem nas suas mãos, aleluia. Creia nisso. Versículo 5: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Irmãos, aonde o medo entra, a fé sai. O medo não é nosso. O Senhor não nos deu espírito de medo. O medo não é do nosso Deus. Não terás medo do terror noturno, porque a nossa confiança é no nosso Deus. O medo não pode fazer parte do nosso vocabulário. Não terás medo, não terás medo, está escrito. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que crer nisso também. Você tem que estar comigo nessa, você tem que acreditar. Porque ou é verdade ou não é verdade, ou isso daqui foi inspirado pelo nosso Deus ou não foi, mas nós cremos que esta é a palavra de Deus, e que o medo não pode fazer parte das nossas vidas. Nesse tempo não é um tempo de medo, é o tempo de manifestarmos fé, e de nós podemos contemplar, dos nossos olhos, que eles venham ver os milagres de Deus e a proteção de Deus. É tempo oportuno de Deus se manifestar. É nessas horas que Deus opera, é nesses tempos que Deus opera. É agora que a nossa fé é provada. É agora que a nossa fé ela passa pelo fogo da provação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Eles serão abatidos, 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, pelo medo, pela angústia. Eles serão abatidos pelo terror, mas nós não vamos ser atingidos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Irmãos, nós estamos num período onde o que nós vemos é muito o politicamente correto, mas eu vou dizer para vocês, nós vamos ver a recompensa dos ímpios. Nós estamos em tempos proféticos, em tempos escatológicos. Nós estamos vivendo períodos proféticos e Deus trará juízo sobre essa terra. É indiscutível isso. E nós vamos ver o castigo dos ímpios. O juízo de Deus vai vir. Ele está batendo a porta. O juízo de Deus, ele opera. Não podemos ser inocentes com isso. Não podemos. Nós vamos ver o castigo dos ímpios. Versículo de número 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Olha, essa pessoa aqui, ela não é simplesmente uma pessoa que vem à igreja, mas é uma pessoa que ela crê e entende que Deus é o refúgio dela. O verdadeiro refúgio dela é o Senhor. E no Altíssimo essa pessoa faz a sua habitação, a sua morada permanente. A sua habitação, a sua morada permanente. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor é o Deus que guarda o povo dele do mal, da praga, daquilo que vem para matar, roubar e destruir. E precisamos crer nessas promessas de Deus. Precisamos entender essas promessas de Deus. Amém, irmãos? E eu não estou falando aqui de algo triunfalista. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui que verdadeiramente o mal não sucede e a praga não sucede. O que sucede nas nossas vidas são provações, mas que não é mal. Não é o mal e nem é a praga. Vamos lembrar da vida de Jó e o que Jó passou e tanta calamidade que Jó passou, mas o que ele diz ao final daquilo tudo? Ele fala assim: eu conhecia, e ele está falando ao Senhor Deus, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Irmãos, o que aconteceu com Jó não é praga, não é mal, fazia parte de um propósito de Deus. E nada que é mal traz conhecimento de Deus, e a praga não traz conhecimento de Deus. É que tem coisas que é aparentemente mal, mas que nos gera o bem, que nos gera coisas boas. Olha depois o que aconteceu na vida de Jó. Eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Foi um tempo de ensino. O que Jó passou não foi praga, irmãos. Estava no propósito de Deus e que gerou para Jó uma recompensa poderosa. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de vir. Se você está com algum problema, alguma enfermidade, se você está passando por alguma tribulação, creia, não se compara com o peso de glória que vamos receber do Senhor. Porque no versículo de número 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Irmãos, agentes espirituais enviados por Deus para nos guardar. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Estão ao nosso redor para nos guardar, para guardar os nossos caminhos segundo a ordem, o propósito do nosso Deus. Então não vai pegar em você aquilo que o Senhor determinou que não pegasse. Não vai te suceder algo fora do propósito de Deus se você está no esconderijo do Altíssimo. Não vai te suceder nada que está fora da vontade de Deus se você está no esconderijo do Altíssimo. Não vai. Tem anjos ao nosso redor que nos guardam, que guardam os nossos caminhos. Creia, esses agentes espirituais de Deus estão à nossa disposição para nos servir, nos guardar. E Ele está aí, eles estão na sua casa, eles estão operando, eles estão nos guardando.
E nós vamos orar, e eu creio que os céus vão se abrir, para que esses anjos, para que esses agentes de Deus nos guardem de uma maneira mais visível e poderosa. Amém? Olha aqui o versículo de número 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés ao leão jovem e à serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Por que tão encarecidamente me amou? Porque esse homem amou tanto o Senhor Deus. O Senhor Deus tem uma promessa: eu o livrarei e pô-lo em alto retiro, um lugar alto, porque conheceu o meu nome. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E o Senhor é aquele que nos coloca a salvo, que nos coloca em alto retiro. É Ele que nos salva na época e no período da tribulação. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, ele me invocará e eu responderei. Olha o que o texto diz. Se tem alguém na sua família, na sua casa doente, se tem alguém com esse vírus, irmãos, seja ousado e tenha fé e clame ao Senhor. Porque olha aqui o que está escrito. Ele me invocará e eu responderei. Deus ainda ouve as orações. Deus ainda ouve as orações dos santos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar e os céus vão se abrir. Deus vai nos responder. Porque nós cremos, o nosso Deus é vivo. Ele tem boca e fala, ele tem pé e anda, ele tem mão e toca. E ele vai tocar. E ele vai entrar nas vidas. Ele vai tocar pessoas e vai tocar na saúde dela. Nós cremos, nós vamos orar. O nosso Deus, ele é poderoso. Nós vamos invocar e ele vai nos responder. Estarei com ele na angústia. Se você está passando por um problema difícil, se você está na angústia, se você está desempregado, irmãos, e a sua situação está muito difícil, e agora piorou, se está faltando coisa na sua casa, se você está numa tribulação já financeira, e isso vai te atrapalhar mais ainda, creia, irmãos, creia, o Senhor vai estar contigo na angústia, e vai te retirar, e o glorificarei, dela o retirarei e o glorificarei. Ele vai te tirar dessa situação em nome de Jesus e vai glorificar, e vai te glorificar. Ele vai fazer e o glorificarei. E olha aqui, fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Irmão, se você está passando por um problema financeiro difícil e essa situação agravou o seu problema, nós vamos orar e nós cremos que Deus vai te retirar disso e vai te honrar. Em nome de Jesus, fartá-lo-ei de longura de dias. E quem está doente na sua casa, você vai impor as mãos, você vai declarar em cima desse salmo sobre essa pessoa. Você vai invocar Deus e você vai declarar: fartá-lo-ei de longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai colocar a mão sobre essa pessoa e com fé e ousadia você vai invocar e você vai declarar essa palavra. Amém? Vamos unir a nossa fé nesse momento, vamos orar ao Senhor Deus. Pai eterno, Deus santo, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, a cada pessoa que essa palavra chegou. Pai, eu te invoco, Deus, em nome de Jesus, eu oro por cura, Pai. Deus, se alguém está infectado, Deus, com esse vírus, com coronavírus, Deus, se alguém que está escutando está infectado, que um manto de cura desça, Deus, sobre a vida dele, que anjos do Senhor, Deus, visite o Brasil e as nações da terra com curas na mão, com dons de cura na mão, e ministra, Deus,
Deus, sobre aqueles que têm necessidade, sobre os crentes, sobre os seus filhos, Deus, que podem estar acometidos dessa enfermidade. Pai, eu oro para aqueles que estão na tribulação e na angústia, que eles possam ver o Senhor do lado deles, que eles possam ter essa convicção hoje. Eu oro, Deus, que o céu se abra e que o Senhor dê ordem para os teus anjos, para mais anjos nos guardar, Senhor Deus, da peste, nos guardar da falência, nos guardar da crise financeira. Guarda o teu povo, Pai, em nome de Jesus, nos guarda, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, nos guarda. Deus, todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, que possam estar infectados, eu declaro, na autoridade do nome de Jesus Cristo, receba vida, receba longura de vida, de dias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te toque e te visite, não no meu nome, mas no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, salva o teu povo da crise financeira, da falência. Eu te peço em nome de Jesus, cada um dos que estão escutando isso, e Deus, que um manto de cura desça. Meu Pai, em nome de Jesus, faz descer um manto de cura agora sobre cada um dos que estão ouvindo essa oração. Toca-os em nome de Jesus, e que o Senhor farte o teu povo de longura de dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.